Cara, e o Herbert, o começo de todo atleta, imagino que seja difícil em todos os esportes, né, cara? Qual que foi o primeiro contato com esporte de combate que você teve? E capoeira, quando moleque, ainda aos 12 anos, fazia capoeira. Depois eu treinava fundo de quintal com a turminha que era, que era de um condomínio vizinho onde eu morava. Treinava ali Muay Thai, mas nada sem muito profissionalismo, né? Tinha um moleque, ele treinava, já era um pouco mais experiente, aí puxava um treino pra rapaziada, eu era conhecido da galera lá, dava uns murros na manopla, um chute, mas sem muita técnica, e foi por muito pouco tempo. Depois eu comecei jiu-jitsu, aí sim que eu treinei, cheguei a competir, infanto-juvenil, competi 4 vezes no jiu-jitsu, uma perdi de cara, outra fui bronze, outra fui prata, e depois eu fui ouro no baiano. E aí comecei o boxe na mesma academia, tinha boxe também, comecei a praticar o boxe. Quando eu descobri o talento, eu tive que largar o jiu-jitsu para me dedicar só ao boxe. Já começou na Champion ou não? Não. Comecei com o professor Davi, que é um ex-atleta da Champion. E aí, quando chegou próximo da minha primeira competição, eu era muito novo também. Ele falou, velho, você quer competir, vai ter campeonato. Aqui você pode treinar, você vai se desenvolver, mas o lugar para você treinar alto rendimento é um lugar que eu vou te levar. Uma academia específica aqui, porque lá treinava, era mais social, né? Então tinha... Boxe recreativo, talvez? Comercial exato. também pra galera que quer fazer atividade, né? Então era mais uma parada que contemplasse todo mundo. Tinha idoso, tinha gente que não era atleta, tinha gente que não tinha tanta capacidade física. Então não tinha como eu desenvolver com outros atletas. Aí me levou pra Champion e lá fiquei, permaneço até hoje. E, cara, você tá num celeiro de pugilistas, né? De grandes pugilistas, que é a Bahia, né? Não só pugilistas, né? Lutadores de um modo geral. Cara, como foi pra você, assim, a cultura do boxe? Você sempre acompanhou, você sempre gostou? E quando você entrou, você teve alguém também que te ajudou ali, que falou, cara, esse moleque tem talento? Porque sempre tem alguém que pega na mão, né? Porque é importante a gente falar sobre isso na carreira do lutador. É muito percalço pra você conseguir chegar nesse carinha aqui, né? Cara, eu lembro assim... Quando eu comecei, mas eu nunca tive um contato assim com boxe, né? Eu sempre gostei de todos os esportes. E na época que eu comecei a treinar, o que era mais forte era o UFC. Então todo sábado tinha, Anderson Silva, tinha Minotauro, José Aldo, Cigano, muita gente que era campeão, Lioto, então próprio Verdun. Então uma leva gigantesca de brasileiro, então eu gostava bastante de luta. Por isso que eu comecei jiu-jitsu, fiz um pouquinho assim de Muay Thai, como eu falei, depois o boxe, porque eu gostava de tudo, mas eu não acompanhava o boxe em específico. E quando eu comecei o boxe, que eu comecei a acompanhar. Mas assim, não tive uma pessoa que me pegou e me puxou, né? Era mais quando eu fui pra Champion, que eu tinha a competição próxima, que eu via lá a galera competindo, o próprio Robson, que ainda não era campeão olímpico, mas já era da seleção. Então, vira e mexe, ele voltava de viagem, passava a temporada lá treinando, viajava, eu começava a acompanhar ele na rede social, na época Facebook ainda, então postava foto, e aquilo ali começou a se tornar referência para mim, né? Outros atletas também viajando bastante. A equipe da Bahia sempre ia para os brasileiros e voltava campeão, os adultos, né? Eu era cadete ainda na época. Então a galera tinha uma galera boa, né? A Adriana treinava lá também, medalhista olímpica. Sim. Uma leva gigantesca. Pedro Lima tinha sido campeão dos Jogos Pan-Americanos. Então eram atletas que eram referências para mim. E aquilo ali me incentivou e fez eu acreditar que, se eu estava próximo deles ali, eu poderia chegar um dia no nível que eles estavam. Então, foi mais uma questão de inspiração do que propriamente alguém que tinha me pegado e me abraçado para poder me ajudar a chegar até aqui. E que ano que foi isso daí, mais ou menos? 2013. 2013, né? Época áurea, né? Que é um longo caminho até você chegar ali na seleção brasileira, que é um capítulo importante. Cheguei em 17, né? 17, vai pra seletiva, né? Cheguei em 17, fui pra seleção. A primeira competição já fui para uma pedreira, foi um campeonato continental, classificatório para o Mundial. Uma categoria que era abaixo da minha, que eu lutei a vida inteira, os 2 anos de cadete e 2 anos de juvenil, no 81. Nunca tinha perdido peso na vida. Fui convocado para a seleção no 75, não tinha feito nenhuma luta no adulto ainda, era meu primeiro ano no Elite. E a minha estreia já foi na competição internacional, na categoria nova, que eu nunca tinha perdido peso. Então eu fui meio que jogado numa fogueira ali. Não ganhei a competição, perdi na segunda luta, mas
O que foi avaliado, graças a Deus, foi a minha performance pela diretoria da equipe da seleção e eu fui mantido ali na equipe, mesmo tendo um resultado não tão bom na competição internacional, mas eles avaliaram a minha performance, a minha coragem e me deram crédito por tudo isso que eu falei, por ter sido minha primeira luta no Elite, minha primeira competição internacional, em categoria nova, e aí eles me deram tempo para que eu me desenvolvesse. E um bastidor antes dessa chegada, que essa chegada já é quase que a cereja do bolo. Mas imagino que ali de 2013 a 2017 teve ali um hiato ali que você passou alguns perrengues. Como é que foi para você chegar na seleção? Disputou campeonatos nacionais, Sim. bons resultados, incentivo, como que foi esse pré-seleção aí? E foi pesado, porque eu sempre fui talentoso, né? Quando eu comecei, minha primeira competição eu fui campeão, mas ainda era muito verde. Só que cada ano que passava, em todos os campeonatos brasileiros que eu chegava em um nível mais elevado. E aí, já em 2014, 15, no meu terceiro ano de brasileiro, eu já era um jovem que todo mundo já via como um prospecto do boxe. Uhum. Então eu já era cotado na seleção desde as categorias de base, mas nunca era chamado. Então eu via alguns colegas ali de outros estados sendo convocados, até da própria Bahia sendo convocados, e eu nunca tinha essa oportunidade, porque era da Bahia. Na época, a diretoria da seleção tinha uma rixa com o pessoal da Bahia lá e não convocavam alguns atletas baianos, em especial da Champions. Mas eu não tinha nada a ver com isso, né? Só que eu acabei pagando esse preço. Então eu nunca tive a oportunidade de competir, de chegar na seleção no adulto, igual alguns atletas hoje, já um pouco mais cascudo por ter passado por alguma experiência nas categorias de base. Então, por muito custo, eu ganhando todos os campeonatos, ganhando todas as lutas, eu sou invicto ainda aqui no Brasil, eu já querendo seleção. Fui convocado em 2016 para uma competição internacional, tirei passaporte, em cima da hora me cortaram, levaram um outro colega lá da Bahia e eu não fui para a seleção por causa de política, paguei o preço que não era meu. Mas pensei até em largar o boxe naquela época, fiquei meio revoltado, mas graças a Deus mantive ali. E no meu primeiro ano de elite, eu, por muita insistência, consegui chegar à seleção, quebrar todos os paradigmas que tinham lá contra alguns atletas baianos, em especial da Champions. E hoje, em 2017, graças a Deus, eu consegui abrir algumas portas e hoje, já com outra diretoria na seleção, já não há mais essa cultura e os atletas já têm uma projeção melhor desde as categorias de base. E queria que você só trouxesse um detalhe pra gente, até pra nossa audiência entender se tinha algum motivo ali. Claro, politicagem a gente sabe que existe, mas por que exatamente com os atletas da Champions? Eu sei que tinha algumas situações com a federação e tudo mais, mas eu queria que você contasse pra gente. Eu não sei, acho que é porque o meu treinador, o Dória, ele era muito parceiro do ex-presidente na época, né? Acho que o Bozelli. Então eles eram muito parceiros e o presidente era rival do ex-presidente. E pelo meu treinador ser parceiro do antigo presidente, acho que o presidente atual tinha herdado lá tipo assim, se tu é parceiro do meu inimigo, tu vai ser meu inimigo também. Sim, entendeu? entendi. Então acabou que levavam algumas coisas aí extra-ringue pros atletas que não tinham nada a ver, mas com o tempo isso foi acabando, isso foi passando e hoje em dia é tranquilo, a diretoria da seleção é outra, não há mais essa politicagem, os atletas hoje eles são convocados não por politicagem e nem desconvocados, nem não convocados por politicagem, eles são convocados por mérito. Merecimento. E